Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Aqui é o professor Tiago. Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Tá? Quem foi Mendel, o que ele estudou e o que é essa primeira lei. Tá? Mas antes disso, eu tenho que passar para vocês alguns conceitos. Né? O conceito de gen, vocês já ouviram ou já viram na aula anterior sobre hereditariedade. A gen são unidades de informação genética dos seres vivos. São fragmentos, segmentos do cromossomo, fragmentos de DNA que têm a informação para a produção de proteínas. A partir dessa informação, vai ser produzidas proteínas que nos darão características. Por exemplo, no gene específico para a cor do cabelo. Tá? Esse gene tem a informação que vai produzir as proteínas para dar a cor específica do cabelo. Tá? Esses genes estão localizados dentro do cromossomo em um local determinado, um local específico para cada gene. Tá? Esse local é chamado de locus gênico. Não tem como mais de um gene ocupar um locus gênico. O locus gênico é específico para o gene. Então, retomando a questão do gene do cabelo. O gene do cabelo possui um locus gênico, ocupa um locus gênico, tem um endereço no cromossomo. O endereço é o locus gênico. Cromossomos homólogos são cromossomos de um mesmo par, possuem o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e a mesma sequência de genes. O cromossomo homólogo, cromossomo do mesmo tamanho. Lembrando que os cromossomos homólogos são formados por um cromossomo que veio da mãe e outro cromossomo que veio do pai. Se juntaram durante a fecundação. Então, da mãe e outro do pai, cromossomos homólogos. O homem possui 23 pares de cromossomos, sendo que desses 23 pares de cromossomos, 22 são homólogos. O outro par é cromossomo sexual. Então, tem que ter o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e a mesma sequência de genes. Qualquer alteração nessas opções, tamanho, posição do centrômero e sequência de genes, o cromossomo não é homólogo mais. Genes alelos são aqueles genes que ocupam o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Então, nós temos um cromossomo que vem da mãe e outro cromossomo que vem do pai. Tá? Então, tem um gene para a cor de cabelo que vem da mãe e um gene para a cor de cabelo que veio do pai. Retomando o exemplo que foi dado. Tá? Esses genes vão ocupar o mesmo local em ambos cromossomos. É o mesmo endereço. Tá? Então, o gene do cabelo vai ocupar um endereço específico no cromossomo da mãe e no cromossomo do pai vai ter o mesmo gene de cabelo no mesmo endereço. Certo? Então, isso é gene alelo. Além disso, falar dos genes alelos, o cariótipo, o genoma ou os genes podem ser classificados em homozigoto, heterozigoto, tá? E dominante ou recessivo. Dominante, nós vamos falar mais para frente, é quando uma característica ou um gene ele inibe o outro gene. Tá? E homozigoto é quando os dois genes são do mesmo tipo. Ou são dois dominantes ou dois recessivos. Tá? E quando é heterozigoto é quando há a presença de um dominante e um recessivo. Ok? Então vamos lá. Quem foi Gregor Mendel? Gregor Mendel foi um monge, tá? Um biólogo botânico, que viveu de 1822 a 1884 e ele fez alguns experimentos com ervilha. Tá? Ele vivia num monastério, num seminário, onde ele escolheu as ervilhas para estudar, porque as ervilhas elas se autofecundam. Isso quer dizer o quê? Que produzem tanto espermatozoide, uma flor produz tanto espermatozoide quanto óvulo, e o espermatozoide dessa flor, fecunda o óvulo da mesma flor. Além disso, o ciclo de vida da ervilha é muito curto, então você pode ter várias gerações em um período pequeno. Além disso, há um grande número de descendentes, é de fácil cultivo. Por isso, Mendel escolheu a ervilha. Mendel estudou 7 características da ervilha: forma da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor e comprimento do caule. Mendel estudou todas essas características. Ele estabeleceu linhagens de ervilhas que possuíam duas diferentes formas de característica. Por exemplo, ele estudou
a linhagem de ervilha que possuía a forma da semente lisa e a linhagem que possuía a forma da semente ondulada. Estudou a linhagem de ervilha que possuía flor púrpura com a que possuía flor branca. Certo? Ele fez alguns cultivos, tá? E a cada cultivo ele estudava os fatores que levavam à determinação dessas características. Como que ele fez isso? Vamos pegar como exemplo a flor púrpura e a flor branca. Para começar o experimento, Mendel ele observou que quando você cruzava no ambiente uma flor púrpura com a flor branca, ele percebia que só apresentava ou só surgia flor púrpura. Mas cadê a flor branca? Ele não encontrava. Aí ele pensou, então, por que será que isso acontece? Então ele decidiu fazer o experimento. Tá? Então ele cruzou uma púrpura com a púrpura, deu púrpura. Um branco com branco, quando cruza a flor púrpura com a flor púrpura, deu púrpura. A branca, flor branca com a branca, deu branca. Mas quando cruzava púrpura com branca, dava púrpura. E algumas flores brancas. Tá? Mas por quê? Por que isso acontecia? Então que ele foi estudar. Tá? Então, para começar esse estudo, ele pegou e cultivou a geração ou as ervilhas que possuíam flor púrpura por várias gerações, até conseguir uma geração pura. O mesmo foi feito com a flor branca, até conseguir uma geração ou uma linhagem pura. Ele descobriu que conseguiu chegar à linhagem pura quando os descendentes eram todos iguais aos genitores. Então, todos descendentes da flor púrpura eram todos púrpuras e todos descendentes da flor branca eram todas brancas. Tá? Feito isso, ele fez um cruzamento, uma fecundação cruzada, uma fertilização cruzada. Ele cruzou a flor púrpura com a flor branca. E ele observou que desse cruzamento da flor púrpura com a flor branca surgiu só flores púrpuras. Mas o que ele pensou? Mas por que só flor púrpura? Era de imaginar que quando você cruzasse a flor púrpura com a flor branca, ou teria flores mescladas, flores, a flor com mancha púrpura e branca, ou também poderia ter uma cor intermediária entre a flor púrpura e a flor branca. Não, mas quando ele fez esse cruzamento, observou apenas flor púrpura. Então ele continuou o estudo. Tá? Antes disso, falar assim, deixar claro assim, as nomenclaturas. A geração pura que Mendel encontrou é chamada de geração P ou parental. A geração feita do cruzamento, da fertilização cruzada entre púrpura e branca é chamada de geração F1. Tá? Então, Mendel não parou na geração F1, ele continuou estudando. E o que ele fez? Ele fez o cruzamento das flores, das ervilhas obtidas na geração F1. Então, fez o cruzamento entre elas. Então, cruzou a flor púrpura, originada da F1, também com outra flor púrpura, também originada da F1. E ele obteve alguns resultados. Ele obteve na F2, geração originária da fecundação de indivíduos da F1, ele obteve o quê? Três flores, 3 ervilhas com flores púrpura e uma ervilha com flor branca, certo? Então, ele chegou à conclusão de que 25% das flores eram brancas e 75% púrpura. Ele chegou à proporção de 3 para 1, 3 púrpura para 1 branca. Só um esclarecimento aqui para vocês. Aqui, pesão, pezinho, é pesão, certo? Por que pesão? Retomando ao slide anterior, a flor púrpura colocou pesão e a branca pezinho, porque neste cruzamento a púrpura dominou sobre a branca. Então, o gene
que vem da flor púrpura, ele é o dominante, enquanto o gen que vem da flor branca, ele é recessivo. Lembrando que um gen vem da mãe, outro gen vem do pai. Um gen da mãe e outro gen do pai. Quando o gen dominante está com o gen recessivo, o dominante prevalece sobre o recessivo. E quando o recessivo vai expressar sua característica? Somente quando ele estiver em par. Se o gen recessivo estiver em par, Pzinho, Pzinho, ele será expresso. As características serão expressas. Quando ele vier junto com o Pzão, gen dominante, ele não expressará as suas características. A partir disso, o Mendel chegou a algumas conclusões. Quais seriam essas conclusões? Existem fatores hereditários, tá, que mais tarde ficou conhecido que foi descoberto que seriam os genes responsáveis por determinadas características. Então, tem gen responsável por determinada característica. Tem gen responsável pela cor púrpura, responsável pela cor branca, responsável pela cor de ervilha, formato de ervilha. Cada indivíduo possui dois fatores que determinam uma característica, sendo um fator herdado do pai e o outro da mãe. Então, cada indivíduo possui dois fatores, um ligado ao cromossomo do pai e outro ligado ao cromossomo da mãe. Certo? Existem fatores dominantes e fatores recessivos, sendo que os primeiros, os fatores dominantes, escondem ou mascaram o fator recessivo. Como vimos no slide anterior, a flor púrpura, os fatores, os genes da flor púrpura, eles eram dominantes e mascaravam o fator recessivo. O fator recessivo só era expressável quando ele estivesse em dupla. Cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Certo? Então, cada indivíduo ele vai passar apenas um fator para cada característica. Tá? Então, o indivíduo vai passar um fator só para a cor púrpura ou só para a cor branca. Não tem como passar um para púrpura e um branco. Indivíduos puros possuem fatores iguais e os híbridos possuem fatores diferentes entre si e produzem dois tipos de gametas. Isso quer dizer que os indivíduos puros, homozigotos, possuem fatores iguais. Como nós vimos no primeiro slide lá, da terminologia. Quando é homozigoto, os fatores são iguais. Então, você tem um dominante e um dominante, ou um recessivo e um recessivo. Já os híbridos ou heterozigotos possuem fatores diferentes. Possuem um gen dominante e um gen recessivo. E os híbridos vão produzir gametas diferentes. Então, vai ter um gameta com um dominante e outro gameta com recessivo. Já os indivíduos puros, homozigotos, têm só um tipo de gameta. Certinho? Então, a primeira lei de Mendel ficou escrita da seguinte forma. As características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, por pares de genes, os quais se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Então, lembre-se, uma célula que vai dar origem ao espermatozoide e outra célula que vai dar origem ao gameta. Na origem, por meiose, como nós já vimos, há uma separação dos cromossomos homólogos. Tá? Então, vai um fator para um cromossomo, fator ligando um cromossomo para um gameta e outro ligado para outro gameta. Certo? Além disso, a gente viu a questão da ervilha, mas a gente vê a característica, a expressão da dominância do gene recessivo, dessa primeira lei de Mendel em humanos também. Uma é a questão do albinismo. O albinismo é uma doença ligada ao gene recessivo. Tá? Como que vai acontecer o albinismo? Quando o indivíduo tiver os dois genes recessivos para o albinismo. Então vai haver o cruzamento, a fecundação, vamos dizer, cruzamento entre pais que possuem o gene dominante e o gene recessivo para albinismo. Quando há o par dos genes recessivos, vamos dizer o Azinho, que é recessivo, há o albinismo. O albinismo é a carência ou a falta da produção de melanina. Um outro tipo de característica recessiva é o lóbulo da orelha preso. O lóbulo da orelha preso é uma característica ligada ao gene recessivo. Então, aquelas pessoas que têm o lóbulo da orelha preso, quer dizer que ela possui gene recessivo para o lóbulo da orelha. Aqueles que possuem o lóbulo
solto é porque ele possui o gene dominante. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. Certo? Então é isso, espero que todos tenham entendido. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Abraço e até mais.